Olá, pessoal, bem-vindo. Bom, para quem não conhece ainda, o Cada Bezerro Importa é um programa criado para ajudar as fazendas a implementarem as boas práticas de manejo e bem-estar animal, reduzindo aquelas tão famosas perdas que muitas vezes são tidas como normal da atividade, mas que podem ser reduzidas por meio da implementação das boas práticas aí com os animais do nascimento à desmama. E o grande objetivo é que ao final desse processo você tenha mais bezerros, mais sadios e mais pesados no momento da desmama. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Janaína Braga, sou médica veterinária, doutora em bem-estar animal e sócia fundadora da Bianimal, essa empresa que conecta ciência, campo e mercado. Bom, como vocês viram, eu não estou sozinha aqui. Hoje a gente tem o Arquimedes para participar de um papo muito legal. Eu vou convidar ele para se apresentar aqui para vocês. Arquimedes? Bom, bom dia. Obrigado, Janaína. Bom dia a todos. Meu nome é Arquimedes Rio Bueno. Eu sou zootecnista, mestre em bem-estar animal também e faço parte da equipe da Bianimal. E aí hoje estaríamos conversando junto com a Janaína sobre o tema dos manejos com bezerro no curral. Isso aí, hoje então vamos trazer aqui para vocês um assunto bem prático, né? Os 3 pontos de atenção que a gente precisa ter quando vai manejar esses bezerros aí no curral pela primeira vez, e a gente vai ver que não é só pela primeira vez, né? Durante toda a vida do animal aí na fazenda. Mas antes, Arquimedes, acho que vale a pena a gente contextualizar, né? Por que é tão importante a gente fazer esse manejo com os animais bem feito desde o início da vida? Né? A ciência hoje mostra para a gente que o bezerro, quando nasce, é como se fosse uma folha branca. Né? Digo isso de uma folha branca porque ele não tem memória, ele não viveu nenhuma experiência, então ele não tem nada registrado. Essa folha branca ela vai começar a ser escrita, né, a contar uma história a partir do que esse animal vai aprender no ambiente dele e nas interações com o ser humano. Quando a gente olha essa questão dentro da ciência, a ciência considera que o bezerro, logo que ele nasce, ali durante os 30, 45 primeiros dias de vida, ele tem como se fosse um período sensível de aprendizado. Né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que esse animal aprende, seja bom ou seja ruim, ele guarda com mais força na memória. Né? Isso pode gerar uma memória que dura muito mais tempo, na vida dele, ou pode durar a vida inteira, dependendo da intensidade com que essa memória foi formada. Então, nosso objetivo hoje aqui é compartilhar com vocês 3 pontos de atenção, partindo, né, dessa ideia de que o bezerro vai aprender coisas boas ou coisas ruins a partir do que nós vamos fazer com eles. Certo, Arquimedes? Isso mesmo. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer aqui de atenção é o uso de uma escolinha de manejo. Não sei quantos de vocês que estão nos assistindo aqui já ouviu falar sobre essa escolinha de manejo. E no que ela se baseia, Arquimedes? Como é que faz uma escolinha de manejo na prática para a gente melhorar a memória do animal quando ele vai no curral aí pela primeira vez? Vamos considerar que ele chega ali no curral com 45, 60 dias de idade, mais ou menos. Isso. Bom, primeiro de tudo, é a gente mostrar o curral para os animais, para os bezerros, né? Para esse indivíduo, que, como a Janaína falou, que estão com a folha em branco, é a gente poder mostrar para eles o que é o curral, o que a gente pode fazer no curral com eles. E para isso, a gente sempre pensa é que toda a parte de manejo e toda a parte de aprendizado ele vai sendo construído ao longo da vida dos animais. Já por ser uma fase que o animal está com alta capacidade de aprendizado, né? Então ele está no período sensível, a gente leva eles para o curral, né? Porque às vezes tem, por exemplo, tem todo o trabalho da IATF, manejo reprodutivo das mães, né? Então, esses bezerros têm que acompanhar as mães. Nesse primeiro manejo, a gente sempre busca as melhores condições para eles. Então, assim, se a gente vê que a condição do curral ela está em boas, são boas, não tem barro, se tem poeira, a gente tentar minimizar um pouco a poeira. Então, é levar esses animais na melhor condição para o curral. Isso daí vai desde o manejo do pasto, levar sempre ao pasto,
com controle, com cuidado, porque são animais pequenos, são animais novos demais, tá? Depois que chega dentro do curral, é a gente mostrar como que é feita a condução lá dentro, tá? Algumas fazendas sempre já começaram a fazer a escolinha, porque eles viram um benefício muito grande ao longo da vida desse bezerro, por exemplo, até a desmama, tá? Esse manejo, todo esse manejo que vai sendo feito, é para a gente mostrar para os bezerros toda a condução. Então, o animal chega numa remanga, passa por uma divisória, tem alguns currais que têm corredores, tem alguns currais que têm diretamente já a seringa, e depois ele passa pelo tronco coletivo e pelo tronco de contenção, certo? Então, a ideia é a gente passar os bezerros, pode ser no começo do manejo, pode ser no final do manejo reprodutivo, que vai ter essas vacas, né? Para a gente poder ter um pouco mais de tempo para gastar com eles. Por que um pouco mais de tempo? Porque os animais não sabem como que se anda no curral. Então, muitas vezes a gente vê que quando a gente vai fazer essa escolinha, a gente pega e tem que se aproximar um pouco mais dos bezerros. Às vezes você tem um contato físico com os bezerros para direcionar eles, porque eles não têm conhecimento daquele manejo, tá? Então, a escolinha nada mais é do que a gente mostrar para os bezerros aquilo que a gente vai querer fazer com eles ao longo da vida deles. A escolinha, para esses animais que estão novos, ela tem um, como eu posso falar, é a base da construção da memória dele em relação ao curral. Para animais adultos, por exemplo, as vacas, que tem muitas fazendas que também fazem essa escolinha, ela ajuda para, vamos tirar assim, tirar um pouco o medo, como o pessoal Uhum. fala, né? Tirar um pouco a barda das vacas, tirar o susto das vacas para passar no tronco coletivo e no tronco de contenção. Porque elas têm memórias que já sabem o que acontece naquela situação e assim elas podem melhorar o trabalho. Mas como estamos focados só em bezerros, é para a gente Uhum. poder sempre pensar que é o primeiro manejo desses animais dentro do curral. Então, nada mais certo do que a gente fazer calmo, ter um pouco mais de tempo. Então, assim, que a gente vê muitas vezes o pessoal fala, não tenho tempo para poder fazer uma escolinha, mas é um tempo que a gente tem que arrumar para poder ter benefício no futuro. Uhum. E Arquimedes, ouvindo você falar, me veio uma lembrança assim muito real, né, do que muito provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo vai ter também. Quando a gente é criança, é muito mais fácil a gente aprender a fazer determinada coisa do que quando a gente é mais velho, né? E a mesma coisa Uhum. acontece com os animais. Quando a gente começa a fazer esse processo da maneira correta, quando eles ainda são muito jovens, a capacidade deles aprenderem é muito maior. Mas isso não quer dizer, né, que as vacas, os animais já na categoria adulta, eles não podem aprender, eles podem aprender, mas muitas vezes eles vão demorar mais ou vão precisar, né, de mais estímulos para contracondicionar, digamos assim, esse comportamento que ele já tem. E uma outra coisa muito interessante, pessoal, que a gente tem que sempre levar em consideração é que bovino tem uma excelente memória. Eles lembram do que acontece com ele por muito tempo. Uhum. E grande parte dessa memória, ela é criada por associação. Então, o que isso quer dizer, né? Ele associa sempre aquele determinado lugar, aquele determinado barulho, aquele determinado cheiro com algo que foi bom ou que foi ruim. Né? Então, isso que o Arquimedes acabou de compartilhar, ele vem muito nessa associação. Né? Se o bezerro passa ali no momento do curral, as porteiras estão abertas, ninguém gritou, ninguém bateu, ninguém apertou ele contra a porteira, não teve correria, não teve nada. A associação que ele vai fazer quando ele voltar no próximo manejo é, puxa, aqui não me acontece nada, né? Não me aconteceu nada. E o comportamento dele vai ser proporcional a essa lembrança, a essa memória. Né? E o contrário também é verdadeiro. Se ele passa por um processo, gritaria, uma confusão, bezerro caído, bezerro pisoteado, aquela, né, aquela falta de controle, no próximo manejo, quando ele volta, imediatamente ele associa curral, situação ruim. E aí o comportamento dele é proporcional. Né? Então, memória e aprendizado no bovino são duas coisas
que existem, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas o boi é meio burro, ele não vai lembrar disso que aconteceu. Ele lembra, e lembra, né, por Sim. muito, muito, muito tempo. E Arquimedes, me fala uma coisa, com a sua experiência. Esse processo de fazer a escolinha, ele demanda a gente fazer uma bica corrida, digamos assim, abre todas as estruturas, abre porteira, abre tronco, abre brete, abre tudo e passa esses animais, ou não? Tem uma outra forma mais segura de fazer isso? Tá. Bom, Janaína, a gente pegando um pouco mais sobre a parte de memória, tá? Sobre a parte da memória, Uhum, e você deixou muito bem claro que os animais, eles vão no curral em outras situações, eles vão se lembrar daquilo que foi feito, tá? Então, quando a gente vai fazer uma escolinha, tanto, principalmente para os animais mais novos, ou seja, nesses bezerros de 45, 60 dias, ou os bezerros, primeiras vezes que foram no curral, se a gente trabalha, por exemplo, de uma seringa para um tronco coletivo, tudo aberto, muitas vezes o animal ele vai querer andar todo mundo junto. uhum, Só que tem um momento que algum dos indivíduos eles param no meio do percurso. Se para no meio do percurso, outros animais podem estar vindo atrás e aí pode falar, como o pessoal fala, né, embolou o gado lá e um pode passar por cima, outro pode machucar, ou senão o fluxo chega a parar para a gente chegar até uma intervenção para poder, vamos falar assim, consertar o que a gente não fez, uhum, certo? Então, uma coisa quando a gente fala da escolinha é a gente pensar que a gente tem que meio que fazer um trabalho de rotina do curral. Ou seja, vamos tirar o gado de uma remanga ou de uma divisória do curral para passar para a seringa, põe só um lotinho, uma quantidade certa. Da seringa, depois para o tronco coletivo, faz a mesma coisa, vai descascando o lote, vai despontando os bezerros, guiando os bezerros para que eles vão se acostumando. Com isso, eles vão aprendendo que eles nem necessariamente precisam estar correndo sempre dentro do curral, tá? Eles nem sempre precisam andar o tempo todo em grupos muito grandes, porém a gente sempre vai fazer eles andarem em grupos, nunca trabalhar animais sozinhos, né? Que a gente sabe que é um ponto de atenção muito grande, tá? E a outra coisa que o animal vai se acostumando ao uso das porteiras. Então a gente conduz as porteiras, a gente fala assim, não, nessa quantidade de animais está certa, põe uma porteira, que aí os animais eles vão entendendo o que é aquilo, certo? Então, algo que a gente tem que ter é tempo. A gente não precisa falar assim, não, vamos fazer uma escolinha, vamos fazer o trem rápido. Abre todas as porteiras, deixa a bica corrida, aí você vê aquela bateção, às vezes até de canela, às vezes um animal cai, ele tenta sair meio que engatinhando. Então, é melhor ter um pouquinho mais de tempo, cortar os lotes aos poucos, e assim a gente poder ir imprimindo aquilo que a gente vai querer. Um uhum, exemplo disso, vamos pegar um animal mais adulto, vamos falar assim, mais errado, tá? Então, um animal, quando ele chega no curral, ele passa, até chegar numa seringa, ele passa em torno de umas 4 porteiras, 5 porteiras até chegar numa seringa. Se a pessoa, na primeira porteira, já meio que mostra aquilo que ele quer fazer, com mais calma, com menos quantidade de animais passando na porteira e com um pouco mais de controle, né? Na porteira que antecipa a seringa, o animal está esperando aquilo que você quer fazer. Então, sempre você tem como imprimir algo positivo nos animais, tá? Não só para o manejo, em relação ao manejo, a bica corrida, né? A passar o animal dentro do tronco, né? Como também a gente levar um lote de animais para o curral, vaca e bezerro, que não seja muito grande, que chegue ao ponto do animal ficar 6 horas dentro do curral, uhum, 7 horas dentro do curral. Então, o animal ele vai estar gravando aquilo que a gente vai estar fazendo com eles. Então, muitas vezes, a gente fala, não, aqui meu lote é muito grande. Então, solta um pouco de bezerro, solta um pouco de vaca, parta e vê como que pode ser a melhor condição para esses animais, para eles sempre irem aprendendo o lado positivo que tem. A gente uhum. sabe que nem todo curral é bom. E, na verdade, nenhum curral é bom para os animais, né? Eles preferem literalmente ficar nos pastos. Mas a gente pode fazer dessa visita ao curral um pouco mais agradável, um pouco menos estressante, tá? E assim a Uhum. gente poder ter benefícios no futuro, né? Pô, Com Arquimedes, melhoria de manejo, evitar risco,
animais mais obedientes, menos reativos. Então, é um monte de fatores, né? Uhum. Uma coisa que você falou e que chama muita atenção e que eu acho que define muito essa, esse processo que é preciso fazer no curral, como você bem disse, né? Por melhor que a gente faça, ainda vai ser um lugar que os animais não gostam de estar, eles preferem estar em outro lugar. Mas uma frase que você trouxe, que a Temple Grandin fala muito, que é devagar é mais rápido. Né? Fazer esse processo com calma vai te, no fim das contas, vai te dar mais tempo do que você fazer Uhum. tudo correndo atropelado, né? Pensando no tempo em si e depois nas consequências que isso tem na memória dos animais. Pessoal, você que está nos ouvindo aqui, sigam se inscrevam aqui no canal da Bianimal, a gente vai começar a trazer muito mais conteúdo para vocês, né, focado aí na implementação do bem-estar animal, fazendo essa conexão tão importante que é levar o conhecimento da ciência para o campo de forma fácil, prática e aplicável. Então aproveita, se inscreve e compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai se beneficiar. Alguém que está aí fazendo a escolinha que pode, né, aprender a fazer melhor e alguém que vai se beneficiar também dos outros pontos que a gente vai trazer aqui agora. Então, Arquimedes, vou aproveitar e vamos passar então para o segundo ponto de atenção para você que está fazendo aí o manejo dos bezerros no curral. Segundo ponto, separar vacas de bezerros. Isso é uma boa prática ou não é, Arquimedes? Na verdade, é o melhor, é a melhor prática e o melhor manejo a ser feito quando eu tenho animais pequenos, que são os bezerros, e animais grandes, que são as vacas, as primíparas, né? Vamos falar assim, as matrizes, de forma geral. Por quê? Porque quando a gente vai chegar ao ponto de ter uma concentração de animais, ou seja, numa seringa, num tronco coletivo, onde o animal tem que estar esperando num lugar pequeno, onde a lotação muitas vezes é ajustada naquele espaço, um animal Uhum. pequeno no meio dos grandes pode trazer algum ponto negativo. Então a gente sempre pensa que se eu consigo apartar os bezerros antes das vacas, é melhor. Agora, como fazer esse aparte? Né? Tem fazenda que faz de muitas formas. Tem fazenda que antes de entrar no curral, ele já tem um apartadouro, né? Já tem uma porteira que já vem da remanga, ou do corredor, que eles põem uma porteirinha num canto do corredor, com o canto do pasto, onde ele vai apartar a vaca do bezerro, tá? Tem outras fazendas que fazem diretamente no curral. Então, chama as vacas, vaca passa na porteira, e aí sobra o bezerro naquela estrutura onde estava a vaca com os bezerros, certo? Esse seria o mais comum. Hoje em dia, a gente tem usado bastante, muitas fazendas já têm, é aquela porteira bezerreira, né, que ela se divide ao Uhum. meio, então ela dá a altura certa para o bezerro passar, porém, a gente tem que pensar que para eu fazer essa estrutura, eu ter melhor uso da porteira, é melhor que essa porteira fique num canto, onde você vai, em poucas palavras, prensar a vaca, para que a vaca ela escoa o bezerro pela porteira e aí sim você dá aquele espaço físico para a vaca poder passar para outra estrutura, como pode ser uma remã, uma divisória de curral, como também um corredor. Algo que a gente vendo na prática, assim, a gente viu que tem um pouco de impacto nesse fluxo, é para que na estrutura onde o bezerro vai entrar, ele consiga acompanhar a mãe por uns 10, 12 metros para frente. Porque isso faz com que o bezerro saia da porteira, tire o volume de gado perto onde está o cavaleiro, ou evite que o bezerro queira voltar por essa meia porteira, tá? Então, sempre é um cuidado que a gente já pensou nisso. Tem porteira de que o pessoal faz de todo tipo, né? Tem meia porteira, seja de ferro, seja de madeira, mas é como uma ferramenta. A Uhum. gente tem que entender que para que essa ferramenta funcione, o cavaleiro, às vezes montado, que o pessoal faz, ou às vezes de, de pé também, né? Sem cavalo nem nada, o cara consiga fazer isso. A gente entende também que para que isso funcione, os animais têm que estar acostumados àquilo. Então, se você vai mudar isso de primeira na sua fazenda, adaptar isso na sua fazenda, às vezes seus animais não estão acostumados a isso,
né? Então, suas vacas, elas são daquelas vacas muito boas que você chama ela, ela mesma se desponta dos bezerros e faz. Às vezes, numa situação que eu vejo que o manejo é muito bom, nem pensaria Uhum, na porteira. Mas se a gente quer adaptar, a gente tem que dar um tempo para ensinar esses animais. E ensinar quem? Ensinar as vacas e ensinar os bezerros, né? Lógico que quem ensina mais o bezerro é a mãe, né? Numa situação dessa de manejo, porque ele sempre acompanha a mãe, uhum. né? Então a gente tem que ir adaptando a memória dos animais e vamos falar assim, condicionando aquela nova estrutura que eu estou implementando no curral. Mas é uma ferramenta muito boa, que traz muita agilidade, tá? E também, ao mesmo tempo, vai ensinando aos bezerros aquilo que vocês querem. Então, o animal associa muito ao chamado, vaqueiro chamando a vaca, chamando o bezerro. Ele se habitua muito aqui, sempre que ele chega naquela estrutura e o vaqueiro está lá, ele já vai se despontar da mãe. Então, é algo que você vai ter um tempo, mas tem um benefício muito grande quando a gente pensa em estrutura de baixo custo, porque às vezes é só mudar uma porteira que eu já tenho Uhum. Uma para fazer uma adaptação, adaptação de né? uma porteira duas dobradiças, você já faz, né? E isso é muito interessante a gente pensar, né? Que como pequenas soluções, pequenas ideias, né, adaptações, pode facilitar muito o manejo que você vai repetir aquilo ano após ano, né? Um investimento Sim. baixíssimo perto do benefício. E uma coisa, Arquimedes, que você trouxe e que tem um papel muito fundamental, né? Quando a gente fala das estruturas, óbvio que ter um curral com boa manutenção, bem desenhado, pensando no comportamento natural do gado, é um benefício enorme. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tenho pessoas treinadas dentro dessa estrutura, eu posso não colher nenhum benefício. Né? No fim das contas, a pessoa, como você trouxe aí, a postura do cavaleiro, como é que ele separa, como é que esse animal vê esse cavaleiro, né? Que tipo de interação tem com ele, vai fazer mais diferença no final das contas do que ter Uhum. somente a estrutura. Então, isso é uma mensagem, pessoal, que a gente tem que estar sempre atento. Né? Muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, mas meu curral não é bom. Você pode até não ter um curral bom, mas se você tem uma boa equipe, essa qualidade da equipe vai minimizar os defeitos da estrutura que você tem. E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes a gente vê fazendas que têm um excelente curral, manutenção ok, desenho ok, tudo certo, mas tem uma equipe que não sabe trabalhar naquela estrutura. Então, no fim das contas, o benefício da estrutura se perdeu por conta da operação de quem está lidando ali. Né? No fim das contas, a estrutura ela não vai movimentar o gado. Quem vai fazer esse Sim. processo, né, a interação entre as pessoas e os animais. Então, é um ponto importante para a gente pensar. Né? Isso aí não é um limitante para a gente ter um bom manejo, não ter uma boa estrutura. E, Arquimedes, vamos para o terceiro ponto? Terceiro ponto de Positivo. atenção. Bora? Ó, pessoal, a gente falou aqui da questão da memória, a gente falou de como que os animais aprendem esse processo, a gente falou da importância, né, de separar as categorias quando há uma diferença muito grande nessa estrutura física, né, separar a vaca do bezerro, porque o risco do bezerro ser atropelado quando a gente maneja vaca e bezerro é enorme. E agora a gente vai para o terceiro ponto. Será que só fazer isso quando o bezerro está ali no primeiro manejo é suficiente para garantir uma boa memória de manejo, ou a gente precisa continuar fazendo isso, né, sequencialmente até o momento da desmama, se esse animal for embora da fazenda, ou se ele permanecer até enquanto ele permanecer. Como que é, Arquimedes? Conta aí. Então, se a gente pega um exemplo, né, para a gente poder ter algo consolidado, você tem que ter repetições ao longo do tempo, mantendo aquela qualidade da repetição ou melhorando a qualidade da repetição, sempre quando a gente busca vamos falar assim, uma memória positiva, né? Se a gente não quer uma memória positiva, quer uma memória negativa, a gente trabalha de qualquer jeito, Uhum. tá? Mas se a gente pega, por exemplo, um bezerro que ele vai acompanhar a mãe no curral, numa fazenda que trabalha com ATF, em torno aí de 2 IATF por vaca, por exemplo, ele vai no curral em torno, até os 4 meses, ele iria para o curral em torno de 7 a 8 vezes, certo?
Então, o que que a gente tem que pensar? Não é só porque você fez a primeira vez uma escolinha que já está feito, o Uhum, animal já sabe tudo. Então, sempre que o animal for no curral, é a gente tentar fazer sempre a mesma escolinha. E por que a escolinha sempre pode ser positiva? Porque você faz de forma repetida aquele mesmo manejo, buscando sempre uma memória boa para que fique gravada no animal. E como que eu termino de consolidar a memória boa? Que cada vez que eu termino de fazer esse manejo, ele vai encontrar quem? Ele encontra a mãe. Então, ele encontra uma recompensa depois daquele manejo, tá? E aí a gente vai vendo que do manejo um que seria esse que a gente está discutindo agora, quando a gente vai tentar já começar a imprimir uma boa memória, é a gente pensar que se eu comparo o tempo do manejo um para o manejo 4 para o manejo 8 os animais, ao longo do tempo, eles vão ficando mais rápidos passando. uhum, Não é rápido que o animal vai estar correndo, sem controle nem nada. Não, mas que o animal já entende essa estrutura para onde você está querendo fazer aquilo. Então ele já fica esperando aquela hora que o manejador vai lá tocar eles, ele já se direciona, ele já busca uma porteira, ele já entende que depois dessa estrutura eles vão chegar lá na frente e encontrar mais deles, tá? Então a gente tem que pensar que esse manejo tem que ser de forma constante cada vez que esse animal vai no curral, uhum. tá? Ah, chegou na hora da desmama, vamos falar assim, do tempo lá que viu que a mãe já estava positiva, prenha, certo? E aí não vai ter nenhum outro manejo. Vai vir só com 4 meses as bezerras fêmeas para levar a brucelose e depois vai vir na desmama. Então, teve menos manejo, mas sempre tem que ser constante. A mesmo manejo sempre, tá? Então, é Uhum. pensar que isso é de forma construtiva. Você vai fazendo de forma repetida para que o animal aprenda. Isso vai para animais. Ah, mas meus animais não vão ficar na minha fazenda. Eu vou ensinar esses animais a andar só no meu curral. Não, o animal, você está ensinando o animal a andar em estruturas e a ter contato com pessoas. Uhum, Então, a uhum, interação entre pessoas, ela é positiva. Então, você vai mostrando para ele que, por exemplo, desde o nascimento teve contato bom, desde o primeiro manejo no curral teve contato bom, até na hora da desmama teve contato bom, pensando nos machos. Ah, e quando eu tenho as fêmeas, que as fêmeas são as que ficam na fazenda de cria, em poucas palavras, né? O que que a gente queria? É ter novilhas, é ter bezerras, que seja fácil o manejo delas. Então, que elas sejam uhum. mais dóceis, sejam mais calmas, e cada vez que a gente faz um manejo, a nossa reatividade ela pode ir diminuindo, tá? Então, se a gente vê assim, no manejo um tinha uma bezerra lá que era que sempre tentava correr e tudo, mas estava pequenininha demais. Chegou no manejo 8 era a mesma bezerra fazendo aquilo, então você vê que é um animal um pouco mais reativo, é do animal, porque todos os outros indivíduos passaram pelo mesmo manejo e eles não estão assim. Então você consegue, vamos falar, a gente moldar os animais, melhorar Uhum. o manejo ao longo do tempo, tá? Porém, a gente precisa de tempo para fazer isso. E o que a gente vê muitas vezes na fazenda é que, não, às vezes bezerros já passaram 3 vezes e já tá bom a escolinha. Não. Tenta sempre gastar 10 minutinhos a mais, 15 minutinhos a mais, que é só passando esses bezerros pela essa estrutura que eles vão aprender muito. Esse é sempre um tema que gera muitas perguntas, né? A questão relacionada à reatividade dos animais, ao temperamento. Há sempre também uma expectativa de que o temperamento do animal, né, a forma com que ele reage, por exemplo, ao medo que ele tem do manejo, à interação com o ser humano, de que isso é somente uma base genética. E não é, pessoal, não é. Tem sim, né, uma questão genética, é uma característica até de baixa herdabilidade, tem um fundo genético, mas a grande parte é ambiente, é o que esse animal aprende. Né? Como o Arquimedes trouxe, muitas vezes tem aquele animal que, mesmo sendo bem manejado, ele é mais reativo, ele tem um comportamento. Mas se ele for reativo e ele for mal manejado, a reatividade dele vai triplicar, quadruplicar muito mais rápido. Né? Então, essa questão da gente conseguir moldar a reatividade dos animais, ela é muito importante.
né? E o que a gente vê? Por exemplo, se a gente vai para os animais de confinamento, por que esses animais normalmente têm uma reatividade menor? Porque eles vão sempre associando a presença do ser humano, a presença da comida para o boi, qual que é a melhor recompensa que ele pode ganhar na vida dele? Comer, né? Tanto que muitas vezes, quando você tem um lote que é um pouco mais reativo, que veio de situações mais estressantes, de uma fazenda que não tinha um bom manejo, a gente pode usar dessa estratégia, né? Até saindo um pouco, Arquimedes, aqui da questão do bezerro, mais extrapolando, né? Um lote que tem esse comportamento mais reativo, a gente pode, inclusive, fazer esse processo da escolinha com esses animais e, ao final, oferecer algo que ele gosta de comer. Não tem aporte nutricional, não vai fazer efeito nenhum na dieta desse animal, é só uma coisa palatável, que ele gosta de comer, porque aí a associação dele, lembra que a gente falou da questão do animal associar a situação, é ainda mais forte. Sempre que o animal recebe uma recompensa por aquilo que ele faz, né? Seja uma comida, seja acessar um pasto, seja, né, trocar de pasto, beber água, qualquer coisa que seja benéfica para ele, a memória dele é mais forte em reter essa informação. E é curioso também que, assim como acontece conosco, a nossa memória ela tem muito maior capacidade de guardar o que é ruim do que guardar o que é bom. Né? Então, aquele animal que é sempre mal manejado, a memória dele sobre aquilo é muito mais forte. É como se fosse com a gente. Pensa assim, ó, você tem uma memória sobre, sei lá, um trauma, um roubo, uma situação ruim. Aquilo te marca mais do que uma situação boa. Né? Então, a gente tem que estar sempre com isso em mente. Toda vez que eu faço um mau manejo, eu estou formando uma memória muito forte de depois ser quebrada, né? Que é justamente isso que o Arquimedes trouxe. Então, pessoal, a gente vai começar aqui a finalizar. Arquimedes, vamos recapitular 3 pontos de atenção para o manejo do bezerro. Primeiro ponto. Boa memória, construindo boa memória, né? Construindo boa memória, utilizando a escolinha como uma estratégia para facilitar a formação dessa boa memória. Segundo ponto, separar A vacas de gente separar bezerros. a vaca de bezerro com as estruturas que a gente tenha, entendendo que tem alguns pontos de atenção para animais já consolidados na fazenda e eu quero mudar a forma de fazer essa parte, né? Usando a Uhum, porteira bezerreira. Então, tenho que dar um perfeito. tempinho, mas ela funciona bem, tá? Para evitar risco de pisoteio, risco de machucar bezerro. E Excelente. o E o terceiro terceiro, ponto, continuar com bom manejo sempre. ao Sempre longo do formar tempo. boas Uhum. memórias. Certo? Isso aí. Positivo. Então, pessoal, você que nos acompanhou até agora, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para acompanhar mais conteúdo, compartilha esse conteúdo com alguém que está aí, né, enfrentando dificuldades nesse processo de manejar os bezerros no curral. E a gente volta logo em breve com mais um tema sobre bezerros aqui para vocês. Até a próxima! Tchau, pessoal.